inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque temos vídeo todos os dias aqui no nosso canal. Hoje eu quero trazer uma mensagem de Deus para o teu coração, através da palavra de Deus, mas primeiramente eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para receber vídeo todos os dias aqui no nosso canal. É muito importante que você esteja inscrito no nosso canal para receber os vídeos diariamente. E também compartilhe os nossos vídeos e as nossas mensagens, porque iremos, através disso, fazer o canal crescer. E é importante que você também deixe o seu comentário. É muito importante. Então, vamos embora para o vídeo. O que eu quero trazer hoje é sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então é muito importante entender que foi um milagre que Deus fez na vida da viúva. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu perguntou: o que hei de fazer? Dize-lhe o que é que tens em casa. Eliseu respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão um pouco de azeite. Versículo de número 3. Então disse ela: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus 2 filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Então entrou e fechou a porta sobre si e sobre os 2 filhos, e deitou o azeite em todas aquelas vasilhas. E partiu, pois, ela, e fechou a porta e si sobre os seus 2 filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchiam. E cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e os teus filhos, e vivei do resto. Interessante aqui é que essa mulher, ela faz uma reivindicação através do marido dela, não por ela, mas no nome do marido dela. E qual foi a reivindicação? Essa mulher estava passando uma situação muito difícil, a qual seu marido tinha deixado uma dívida muito alta de empréstimo ao credor. Credor era uma pessoa que emprestava dinheiro como agiota. Então esse marido dela, mesmo servindo ao Senhor, era um homem que tomava dinheiro emprestado. Então o que acontece? Após a morte do marido, o credor, que era o agiota, veio cobrar aquela mulher a dívida que o marido tinha executado. E o que aconteceu? Aconteceu que quando o credor vai cobrá-la, ela diz que não tinha condições de pagar aquela dívida. Ela não tinha condições de debitar o crédito que tinha com aquele credor, que a qual o débito era do seu esposo. Então, no costume judaico daquela época, quando a pessoa não tinha condições de pagar a dívida financeiramente, a pessoa tinha que pagar com o trabalho forçado até o período que viesse executar aquela dívida. Então, cada dia de trabalho pagava uma parte da dívida que aquele homem deixara. Era costume os homens trabalharem e não as mulheres. Então, o homem ia levar os 2 filhos para serem escravos
para trabalhar e fazer com que pagasse a dívida do seu marido que havia deixado. Mas antes dela entregar os seus filhos aos credores, surge uma luz na mente daquela mulher e ela vê que o marido dela era fiel e mesmo na dívida servia ao Senhor, ao Deus de Israel. E ela vai usar a sua fé em busca de uma solução para poder pagar aquela dívida, para que seus filhos não fossem escravos daquele credor, porque o amor de mãe é um amor muito imensurável, é um amor muito grande, é comparado mais ou menos com o amor de Deus. Então aquela mulher, com medo de perder seus filhos, com medo que os seus filhos fossem escravos, ela lembra que o seu esposo era servo de Deus, servo de Eliseu, provavelmente por causa da escola dos profetas, e ela corre até Eliseu para pedir a Eliseu que Eliseu fizesse alguma coisa em benefício dela, através da memória do marido dela que havia falecido. E ela vai dizer que o homem que era o marido dela temia o Senhor. Veio o profeta Eliseu e clamou, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Então, ele tinha um temor ao Senhor. E isso chama a atenção dela para ir ao homem de Deus e pedir auxílio e pedir ajuda. Aí o profeta diz a ela: o que hei de fazer? Dize-me, ou seja, me dá uma solução para que eu possa operar nessa solução. E ela vai dizer: tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija. É o que eu tenho. Naquela época o azeite era muito importante, servia para alimentação, servia para combustível, para a lâmpada, o candeeiro naquela época. De primeiro também o azeite era servido para vender e ter lucro naquela época. E ele diz: olha, então faz o seguinte, eu vou te instruir para Deus fazer um milagre em memória do teu marido que era temente ao Senhor. O que eu aprendo nessa história, amado, é que Deus, ele não abandona aquele que teme a ele. Deus tem a memória daquele que o teme, Deus tem a memória daquele que o serve, e ele não deixa a família daquele que o serve na mão, em apuros. Deus está sempre pronto para operar um grande milagre na nossa vida. E o profeta, ele vai dizer: dize-me o que tem em casa. Ela disse: tem um pouquinho de azeite na botija e na farinha. Então faz o seguinte: vai, fecha a porta, pede vasilha emprestada aos teus vizinhos, não pouco, mas muitas vasilhas emprestadas. Fecha a porta, deita o azeite nas vasilhas vazias, tu e teus filhos, e ali vai haver a multiplicação. E aquela mulher vai, pega as vasilhas emprestadas, entra na casa, fecha a porta, deita o azeite, e ali o azeite começa a fluir. Do pouco Deus faz o muito, do pouco Deus faz o sobrenatural acontecer. E a Bíblia diz que ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e quando ela pede a última vasilha, o menino diz que não tem mais vasilhas, todas estão cheias. E ali aquela mulher está com uma certa quantidade que vai dar para pagar a dívida, vai poupar os filhos, vai pagar a dívida e ainda vai viver daquilo que sobrar, daquilo que ela vendeu, pagou a dívida, e o que sobrar ela vai viver do resto. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus sobrenatural. O credor representa Satanás, ele quer tirar os nossos filhos, ele quer tirar a nossa família,
ele quer tirar tudo para ser escravo, mas através do sangue de Jesus, pago a dívida, Deus nos livra da mão do credor. Que você possa ouvir essa mensagem e ser abençoado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e viva Jesus!